E aí pessoal, aqui é o Roberto Kirizawa e hoje eu tirei o dia para falar sobre as gafes que os brasileiros costumam fazer logo que chegam aqui no Japão. Uma gafe muito comum que os brasileiros cometem quando chegam aqui no Japão é na hora de comemorar alguma coisa, na hora de brindar. É normal no Brasil se falar tchim-tchim, né? Na hora do brinde. Porém, aqui no Japão, tchim-tchim tem a conotação pejorativa do órgão sexual masculino. Então, se você chegar para alguém, para um amigo japonês, para um colega de trabalho japonês aqui no Japão, na primeira comemoração que você vai participar e brindar como tchim-tchim, você vai passar um carão. Tome muito cuidado, muitos brasileiros acabam passando por isso. Uma outra gafe que os brasileiros, logo que chegam no Japão, cometem é quando começam a ir a estabelecimentos comerciais. De forma geral, na hora de pagar, nós no Brasil fazemos o quê? Pegamos o dinheiro e damos na mão da pessoa. Só que aqui no Japão isso não deve acontecer. Você tem que colocar o seu dinheiro na bandejinha que fica ao lado do caixa. Isso é a forma correta de se fazer. Você vai colocar as moedinhas, vai colocar as cédulas nessa bandejinha e então a pessoa que está trabalhando ali no caixa vai pegar esse dinheiro, geralmente ela vai puxar a bandejinha para o lado dela, vai pegar esse dinheiro, vai falar para você o valor que você deu, vai colocar no caixa e vai então falar o troco, vai contar também as cédulas ali na sua frente, vai falar ali, estou te devolvendo tanto. Vai contar na sua frente, vai colocar na bandejinha de volta e vai empurrar para você. Essa é a forma de se pagar aqui no Japão. Uma outra gafe que é normal nós brasileiros cometermos aqui quando chegamos no Japão é esperar a conta na mesa. Você vai no restaurante, come ali e na hora de pagar você fica esperando na mesa para receber a conta. Isso não se acontece no Japão de uma forma geral. A maioria dos restaurantes, acho que todos que eu fui até agora, tem o mesmo sistema. Você tem a comanda que fica no lado da mesa. Essa comanda ela vai se acumulando conforme as coisas que você vai pedindo. Você pediu alguns pratos, vem a comanda com os pratos que você pediu e com um valor. Depois disso, você pediu a sobremesa, por exemplo. Vai vir uma nova comanda, vai ser colocada do lado ali e vai ter a somatória dos pratos antigos mais essa sobremesa. E assim vai acontecendo. Sempre a última comanda tem o valor total que você vai pagar. Acabou de comer, está na hora de sair, está na hora de ir embora. Você pega essas comandas e vai até o caixa, que geralmente fica próximo à saída do estabelecimento comercial. Lá no caixa, não se esquece de pagar colocando o dinheiro ali na bandejinha. Se for cartão de crédito, da mesma forma. Coloca na bandejinha e aí a atendente vai puxar a bandejinha para ela e vai fazer ali a cobrança adequada. Uma outra gafe que é muito comum dos brasileiros fazerem logo que chegam no Japão é na hora do cumprimento, né? Então, muitas vezes eles dão a mão para se cumprimentar, vêm dando um abraço e isso os japoneses eles ficam perdidos, é muito engraçado. Se você chegar querendo abraçar, querendo dar a mão, eles ficam perdidos, não sabem o que fazer, porque na cultura japonesa eles não têm a tendência de querer magoar o próximo, de querer não fazer uma coisa que o próximo não vai gostar. Então eles ficam assim, eles não querem te magoar, mas eles também não querem te tocar, porque aqui no Japão não se toca nas pessoas. Inclusive, dependendo se for o sexo oposto, então pior ainda. Pode até gerar aí um processo de assédio. Então, eles tomam bastante cuidado quanto a isso. E você também tem que entender, né? Você que é brasileiro, quando estiver vindo para cá, quando estiver aqui, tem que tomar um cuidado nessa hora do cumprimento. Só falar o Ohayou gozaimasu, konnichiwa, fazer a reverência e beleza. Esse é o cumprimento daqui. A próxima gafe é uma gafe que, inclusive, no começo eu cheguei a cometer. Quando os brasileiros chegam aqui no Japão, principalmente na época de verão, o sol é muito forte. O que acontece? Óculos escuro.
Pra gente do Ocidente, óculos escuro é uma coisa até bacana, né? Uma coisa deixa o look transado, bacana, tal. Só que aqui no Japão, óculos escuro, você raramente vai ver um japonês usando óculos escuro, pelo menos nas regiões mais interioranas do Japão. Eu acho que pro lado de grandes capitais, onde tem muitos estrangeiros, pode ter uma mudança ali do comportamento, inclusive do japonês, influenciado por essa quantidade de estrangeiros nesses centros de grande densidade demográfica, né? Que nem Tóquio, Osaka, Nagoya. Porém, cidades mais interioranas costumam manter uns certos costumes. E não é costume do japonês usar óculos escuros. Inclusive, eu vejo nesses cartazes, né, que eles gostam muito de fazer cartazes com animação em desenho. E nesses cartazes, quando eles mostram algum bandido, algum ladrão, alguma coisa assim, sempre no desenho o cara tá de óculos escuros. Então você vai vendo que existe um preconceito já com óculos escuros por aqui. Eu acho que talvez porque como eles não demonstram tanto a emoção, né, a felicidade e essa parte emotiva para com outra pessoa através de toques, eles precisam muito do contato visual. Então acho que talvez seja essa uma das explicações. Se você usar óculos escuros na rua, vamos dizer assim, você vai ver que não vai ter japonês usando. Vai ter aquele sol a pico e não vai ter japonês usando. Mas eu acho que ainda é até permissivo. Porém, entrar em estabelecimentos comerciais com óculos escuros, aí realmente já acaba virando uma falta de educação. Você vai ver que dentro do estabelecimento comercial, realmente 100% dos japoneses não vão estar usando óculos escuros. Então você tem que seguir a tradição. Você deve retirar seus óculos escuros antes de adentrar ao estabelecimento. A gente, quando chega do Brasil aqui, estamos tão habituados a usar o óculos escuros de uma forma geral que muitas vezes a gente entra num estabelecimento e esquece que está de óculos escuros. Então, uma coisa, um alerta que deve ser dado, né, para quem estiver chegando aqui, sempre prestar bastante atenção. E esse foi até um dos motivos pelo qual eu comecei a usar mais boné, mais chapéus por aqui, porque daí de certa forma eu não preciso usar tanto óculos escuros e ficar toda hora colocando e tirando, né? Então o boné, o chapéu é permissivo, você pode entrar inclusive em estabelecimentos comerciais sem problema. Então muitos japoneses inclusive fazem isso, né? Então eu acho que a gente acaba se adaptando à cultura e tentando não fugir muito às regras sociais. E já comentando para os brasileiros, quando chegam aqui no Japão, no verão, que o sol está muito forte, falando em usar óculos escuros, vamos falar também das roupas. Para nós ocidentais, né, brasileiros, e pra gente é normal usar ali, as mulheres usarem um shortinho, uma regatinha, os homens usarem camiseta regata e deixar mais o corpo à mostra. Isso pra gente é normal. Agora, para a população local, voltando a dizer, eu moro no interior do Japão, então principalmente para quem vai morar mais para o interior do Japão, isso é uma coisa que deve ser evitada. É nítido, a gente percebe na hora quando é um estrangeiro que chegou há pouco tempo e é época de verão e essa pessoa está usando poucas roupas, né, deixando bastante partes do corpo à mostra, que é totalmente normal, compreensível, né, no Brasil e nas regiões ali das Américas, né? Porém aqui no Japão é bem diferente. Inclusive no Japão, os japoneses e as japonesas costumam ficar bem cobertos, porque o sol é tão forte que dá queimação, né? Deixa a pele toda queimada, manchada, chega da vermelhidão, insolação. Então eles costumam usar bastante roupas, inclusive roupas tecnológicas, que vai proteger dos raios UVs, vai manter o corpo um pouco mais fresco e vai dar menos problemas quanto a manchas na pele.
Esse é o tipo de roupa que eles costumam usar no verão, eles se cobrem todos, mas não é só por causa de proteção ao sol, não. Isso é um costume deles. Eles não costumam expor assim tanto as partes do corpo. Fica muito destoante para estrangeiros que chegam aqui no Japão e acabam se vestindo da mesma forma que se vestia, né, no país de origem. Eu estou falando aqui de brasileiros, né, de nós brasileiros. É muito nítido, fica assim, destaca no meio da multidão, porque inclusive os próprios brasileiros vão se adaptando e vão começando a usar roupas mais parecidas no sentido de cobrir mais o corpo, não deixar tantas partes à mostra, e uma ou outra pessoa que deixe destoa muito do resto. Esta é uma coisa que muitos brasileiros cometem e chega a ser engraçado de se ouvir, porém é traumático para a pessoa que realmente passa por isso. No lugar que eu trabalho, principalmente, eu vejo muito disso acontecer. A pessoa, geralmente o rapaz, acabou de chegar no Japão, está ali com 15 dias, está com um mês de Japão, e nós, homens, costumamos cortar o cabelo com uma frequência maior que as mulheres. Então, com um mês de Japão, a gente já está querendo cortar o cabelo porque já está perdendo o corte. E nós costumamos deixar o cabelo mais curto. Então, o que a gente vai fazer? A gente procura uma barbearia, um salão para cortar cabelo. Só que a maioria, pelo menos a maioria que eu convivo assim, em empresas de empreiteira que traz brasileiros para trabalhar aqui, a maioria não fala o japonês, como eu também não sabia nada quando cheguei. E aí, só sabe falar o Ohayou, que é o bom dia, só sabe falar Hi, que é assim, e coisas assim. Muito básico, né? Aí a pessoa vai pro salão, vai pro barbeiro cortar o cabelo, não sabe o que falar, senta lá na cadeira, pede para cortar. Muitas vezes o barbeiro faz umas perguntas ali, né? Geralmente perguntando como que é que corta, tal. A pessoa não sabe falar, faz umas perguntas e a pessoa só fala hi, 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 né? Por exemplo, o japonês pergunta nananana, hi, nananana, hi. E quando vai ver, o cara está praticamente careca, porque o corte normal dos japoneses assim é bem curtinho mesmo. Então eu não sei o que acontece, que as pessoas chegam praticamente carecas no trabalho no dia seguinte. Então é normal. Quando o cara chega ali careca no dia seguinte, é normal, batata, né? É só perguntar: você foi ontem pro salão e só ficou falando hi? E invariavelmente a resposta é isso mesmo que aconteceu. Então, para quem estiver vindo para cá, pro Japão, e não sabe falar japonês, um conselho seria talvez, antes de vir pro Japão, faz o corte do cabelo do jeito que você gosta, bate uma foto, e quando você chegar aqui e for cortar o cabelo, mostra essa foto, fala assim que você quer fazer igual, né? Ou apontar, porque a pessoa vai entender você apontando aquela foto que você quer cortar daquele jeito, para tentar minimizar esse problema. Uma outra coisa que parece até brincadeira quando a gente fala, mas acontece, é assim: quando a gente chega aqui no Japão, a gente não sabe ler nada, né? A gente é pior que um analfabeto, porque analfabeto ele não sabe ler, não sabe escrever, mas sabe falar, certo? Aqui a gente não sabe ler, não sabe escrever e não sabe falar quando chega, né? Mas pelo menos a maioria das pessoas. Eu também foi assim, foi o meu caso. Então, na hora de fazer as compras é muito complicado. No começo a gente não entende direito o que é o produto, tem que ficar passando o tradutor. A gente ainda tem esse privilégio, quando você está com o celular aqui, o celular está com internet, de traduzir ali, passar ali o celular e traduzir. As traduções não são perfeitas, mas dá para ter uma noção do que é o produto. Muitas pessoas vão no embalo, acaba vendo ali um produto, achando que é aquilo e compra. E é o caso de muitas pessoas que eu já ouvi, não vou dizer assim que é um grande número de pessoas, mas já algumas pessoas já ouvi que elas compram o fixador de cabelo em spray achando que é desodorante. Aí
No dia seguinte ele comprou num dia, geralmente no dia de folga, no outro dia de manhã vai tomar o banho para ir para o trabalho, todo pimpão ali, passa o fixador de cabelo ali na axila e sai para o trabalho. Quando vai ver, tá tudo duro, tá tudo espetando, porque era o fixador, endureceu todos os pelos. A pessoa só vai perceber no trabalho quando tá incomodada. Não tem jeito. No trabalho não, né? Muitas vezes no caminho para o trabalho e não tem mais como voltar. Porque a pessoa passa ali, geralmente a gente entra muito cedo no trabalho, então faz tudo muito rápido, quando perceber já está na rua indo para o trabalho e não dá mais para voltar. Passa o dia inteiro sentindo essa sensação desagradável. Muitas vezes tem que ir lá no banheiro, né? Lavar ali as axilas para poder deixar menos incômodo. Isso daí é uma coisa difícil. Falando em comprar coisas erradas, uma coisa também que acontece muito aqui no Japão é logo no começo as pessoas comprarem garrafão de saquê achando que é garrafão de água. Olha só, você pode até achar que é estranho, fala assim, nossa, uma pessoa confundir saquê com água, mas gente, depois que você vai no supermercado, você vê aqueles garrafões de 3, de 5 litros de saquê, você acha realmente que é um garrafão de água. Dá para confundir sim. E no começo as pessoas não têm noção do valor da moeda, não sabe se está caro, não sabe se está barato, fica meio perdida quanto aos valores. Então, vê aquilo lá, não tem noção de valor, aquele garrafão enorme de saquê, que é transparente, acaba achando que é água. Leva para casa e no primeiro gole aí percebe que é água que passarinho bebe. E o último item que eu deixei aqui para essa lista de coisas, de gafes de brasileiros quando chegam no Japão, é quando eles vão para os comércios e acabam ouvindo a famosa frase "Irashaimase". Irashaimase é uma frase que geralmente os comerciantes falam e falam alto, né? Muitas vezes estão ali a uma certa distância no estabelecimento comercial, no Combini, né, que é a loja de conveniência, e você adentrou na loja, já tem um funcionário ali gritando "Irashaimase". Isso quer dizer que eles estão dando as boas-vindas para você, né? Se for traduzir o significado ao pé da letra, né, a origem etimológica, seria uma coisa falando que eles se sentem honrados por uma pessoa tão importante como você estar adentrando ao estabelecimento comercial. Só que a gente ouve isso, até hoje eu tenho esse problema, gente. A gente ouve, a gente entra, a gente ouve esse cumprimento e a gente quer o quê? Nós, como bons brasileiros, queremos o quê? Responder. Só que esse é um tipo de coisa que na cultura japonesa existe e não se responde. A pessoa do comércio fala, "Irashaimase", e é normal, você vê os outros japoneses entrando, ouvindo e como se nada tivesse acontecido. Porém, a gente fica com uma vontade de responder. E no começo era normal eu responder, era normal. Eu vejo que os brasileiros também ficam todos perdidos. E quando a gente não sabe o japonês, a gente não sabe o significado, a gente tende a fazer o quê? Se alguém fala para você bom dia, você vai responder o quê? Bom dia. Se falarem boa tarde, você vai falar boa tarde. Fala igual, certo? Então a gente tende a falar o quê? Irashaimase. E aí a gente vê a cara deles, porque não tem nada a ver eles falarem isso e a gente responder da mesma forma. É muito estranho, mas até hoje eu tenho essa dificuldade de ouvir e não saber como se comportar, querer falar alguma coisa. Eu hoje em dia falo um raio, dou um oceano e fica por isso, mas é complicado, viu? Gente, então essas foram algumas das gafes que eu ouço falar, que eu mesmo já fiz, que eu, como eu disse, às vezes até faço no dia a dia, né, de brasileiros que chegaram aqui no Japão. Principalmente os brasileiros recém-chegados. E você que está no Japão, já passou alguma gafe? Você que já esteve no Japão também agora, já está de volta no Brasil, já passou por alguma gafe dessas? Tem outras que você queira compartilhar? Coloca aí nos comentários que eu quero ler. Ah, e não se esqueça, dê um joinha no vídeo, inscreva-se no meu canal e dê um clique no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Muito obrigado
tenha uma vida produtiva e até a próxima!